Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos mergulhar num tema fundamental de grande interesse para nós, advogados brasileiros: a filiação no Código Civil italiano. A gente vai destrinchar os artigos 231 a 270 e entender como uma grande reforma mudou, de uma vez por todas, as regras do jogo sobre os laços familiares lá na Itália. E tudo começa aqui, neste ano, 2013. Pensem nisso. Foi nesse ano que a Itália decidiu virar uma página, redefinir completamente o que significa ser filho. Uma reforma legislativa que foi, sem exagero, transformadora e que acabou com distinções que duravam séculos. Para a gente entender direitinho essa mudança, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente fala da Revolução de 2013. Depois, vamos ver como funcionam as presunções de paternidade. Em seguida, como se pode impugnar essa paternidade. O quarto ponto é sobre prova e reconhecimento. E para fechar com chave de ouro, o direito imprescritível do filho. Então, vamos lá. Começando pelo começo, pela mudança que causou o maior impacto. O Decreto Legislativo 154 de 2013, que botou um ponto final numa distinção que era, para muita gente, bastante dolorosa. Olhem só como era o cenário. Antes de 2013, a lei italiana basicamente criava duas classes de pessoas desde o berço: os filhos legítimos, que nasciam dentro de um casamento, e os naturais, nascidos fora. A reforma veio e acabou com isso. Ela introduziu o princípio do status único de filho. O que isso quer dizer? Que perante a lei, filho é filho. Simples assim. Não importa mais se os pais são casados ou não. Uma verdadeira revolução pela igualdade. Certo? Com essa base de igualdade bem estabelecida, surge a pergunta como é que a lei lida com a paternidade, especialmente dentro do casamento. A resposta está nas presunções legais, que são um dos pilares de todo o sistema. O artigo 231 é o ponto de partida, e ele é claríssimo. Basicamente, ele diz: o marido é o pai do filho concebido ou nascido durante o casamento. É aquela famosa presunção que a gente conhece bem do latim, né? Pateris quisquam nuptias demonstrant. Ou seja, o pai é quem o casamento aponta. Uma regra que traz muita segurança jurídica para a família. E a lei vai além. Ela protege essa presunção mesmo depois do fim do casamento. O artigo 232 estica essa regra por até 300 dias, depois que o casamento acaba, seja por divórcio, anulação ou morte. É um prazo que, claro, cobre o período de uma gestação, garantindo a proteção da criança. E a lei também se preocupa com o comecinho do casamento. O artigo 233 diz que um filho nascido antes de 180 dias da cerimônia também é considerado filho do marido. Só que, atenção, essa presunção aqui pode ser contestada tanto pelo marido quanto pela mãe ou pelo próprio filho. Ok, mas e quando essa presunção da lei não reflete a verdade biológica? O sistema precisa ter uma válvula de escape, certo? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como e principalmente em que prazos a paternidade pode ser contestada na justiça. O artigo 244 define isso com todas as letras. Vejam só. A mãe tem um prazo bem curto, só 6 meses a partir do nascimento. O marido tem 1 ano, que começa a contar do nascimento ou de quando ele descobriu o fato. Agora, o ponto crucial, o mais importante está aqui. Para o filho, a ação é imprescritível. O direito que ele tem de buscar a sua verdade biológica não acaba nunca. A gente já viu como a filiação funciona dentro do casamento. Mas e fora dele? Como é que se prova? Vamos dar uma olhada agora em como a lei italiana trata da prova da filiação e do reconhecimento voluntário. Quando não existe um registro formal, um documento, a lei italiana lança a mão de um conceito que para nós no Brasil é muito familiar: a posse de Estado. O artigo 237 explica que ela fica comprovada quando a pessoa sempre foi tratada como filha, sempre foi vista assim pela sociedade e pela família. Basicamente, o afeto e o tratamento social viram prova jurídica. E no caso do reconhecimento voluntário, o artigo 250 é muito interessante. Ele mostra uma espécie de escala de autonomia. A partir dos 14 anos, o filho precisa consentir. O reconhecimento depende da vontade dele. Abaixo da cidade, é preciso o sim do pai ou da mãe que já o reconheceu. E o mais importante, se esse consentimento for negado, o juiz pode intervir e autorizar, sempre pensando no que é melhor para a criança. E com isso, a gente chega ao princípio que é talvez o mais poderoso de todo o sistema de filiação italiano. É o direito sagrado do filho de conhecer a sua própria origem.
A frase em italiano no artigo 270 é curta, mas tem uma força tremenda. A ação é imprescritível em relação ao filho. O que isso quer dizer na prática? Que a busca pela declaração judicial de paternidade ou maternidade é um direito que nunca morre. Não importa a idade, não importa quanto tempo passou. A lei italiana trata o direito à identidade biológica como um direito humano fundamental e o consagra de forma absoluta. Então, para a gente amarrar tudo, a filiação na Itália hoje se apoia em 4 grandes pilares. Primeiro, a unicidade, que garante a igualdade. Segundo, a presunção, que dá segurança jurídica. Terceiro, prazos bem claros para a contestação. E, acima de tudo, o direito imprescritível do filho de buscar sua verdade. Para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta, uma reflexão. Para todos nós, operadores do direito aqui no Brasil, ao olhar para essa estrutura italiana, especialmente para o status único de filho e esse direito que não prescreve, o que a gente pode aprender? Como esses princípios conversam com a nossa própria realidade, com as nossas leis e decisões judiciais? Muito obrigada pela companhia e pela atenção. Se esta nossa análise do Código Civil italiano foi útil, se trouxe algum conhecimento novo para você, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim a gente se vê nos próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.